Mateus capítulo 6, no versículo 5 até o versículo 8. É o tema das nossas conversas hoje, da nossa conversa hoje, aos pés da palavra. Mas do que a gente tem estudado nesse Sermão do Monte, desde Mateus capítulo 5, versículo 20 até o versículo 48, Jesus nos ensinou como nós devemos amar o nosso próximo. Na questão das coisas que nós falamos para o nosso próximo, ele falou Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, transformar o nosso coração para que a gente não fale palavras agressivas e que matem o nosso próximo, mas que a gente saiba utilizar palavras que constroem o nosso irmão, e isso é amor ao próximo. Na questão do homicídio, então, é muito mais do que matar literalmente uma pessoa. Tem que cuidar com as palavras, tem que mudar o nosso coração, porque a nossa boca vai falar o que o nosso coração está cheio. Ele também falou sobre a questão do adultério, que adultério não é uma questão prática apenas, mas é uma questão de intenção pura no coração, e verdadeiro amor não adultera, verdadeiro amor protege as pessoas de alguma coisa que vá condenar. Ele falou que se o olho direito faz tropeçar, é melhor arrancar do que perder todo um corpo no inferno. Ele falou também sobre a questão do divórcio, que é alguma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Ele deseja um homem, uma mulher, até o final da vida, e um derrotando todo o carinho do seu cônjuge um para o outro. Ele falou sobre os juramentos, a verdade que nós devemos para o nosso próximo. A gente não pode mentir para o nosso próximo, a gente não pode representar com as palavras. Não existe essa divisão de alguns contextos eu estou desculpado para mentir, outros contextos eu tenho que falar a verdade, que é o que os fariseus faziam, ensinavam. Jesus falou: seu sim sempre sim, o seu não sempre não. Seja um cristão que cumpra a palavra, que Deus é o Deus da verdade, Jesus Cristo é o amor, a verdade e a vida. Ele falou também sobre a vingança, que nós nunca jamais deveríamos ter um coração perverso, que desejo de vingança, mas não só a situação passiva de não se vingar. Ele falou também em Mateus 5, versículo 43 a 48, ele nos elevou ao trono celestial. 5,48, ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Ele nos ensina que a gente, no amor ao próximo, inclusive incluiu os inimigos nesse amor ao próximo. E ele deu o detalhe, cada detalhe, de como os nossos corações devem ser, então, para que nós possamos amar de maneira verdadeira o nosso próximo, não de acordo com os olhos que a gente tem do que é amor ao próximo, mas com os olhos do que Deus tem do que é amor ao próximo, que é o ponto principal que ele está trabalhando. Às vezes a gente tem as nossas concepções de como amar o próximo, mas não é a nossa concepção. A gente já pecou o suficiente na nossa vida e a gente não tem luz suficiente para entender como é que eu vou amar o meu próximo. Deus, então, com a palavra dele santa, orienta como é o amor que eu devo para o meu próximo. E ele falou então aí 6 assuntos que nos mostram aos olhos de Deus o que é verdadeiramente amar o teu próximo. É muito acima daquilo que os fariseus e os escribas ensinaram. A doutrina dos escribas e fariseus foi uma doutrina superficial, que tratava das relações de maneira bem aparente e não tratava o problema do coração. E Jesus, em cada coisa que ele falou, ele tratou do coração e mostrou da mudança no nosso interior que deve existir, e nos elevou então, como eu disse, Mateus 5,48, ao trono celestial. Vocês devem, na vida de vocês, discípulos de Cristo, serem como Deus é, como Cristo é. Mas a gente viu também já em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, quando a gente entrou no capítulo 6, que para que a gente ame o nosso próximo, a gente tem que resolver antes de tudo uma outra relação. Não dá para a gente amar o próximo se a gente não resolver o nosso problema de amor a Deus. E então ele está trabalhando o problema do orgulho. Porque nós, como homens, temos um problema muito grande com o orgulho. A gente quer rivalizar com Deus. A gente gosta de ser glorificado e aplaudido pelos homens. E ele entrou em Mateus capítulo 6, versículo 1, dizendo para a gente se guardar de fazer qualquer coisa de maneira aparente. E ele vai falar de algumas questões de comunhão entre eu e uma pessoa, e da minha comunhão com Deus também. Se guardar de fazer qualquer coisa no cristianismo, na piedade, na justiça, na maneira que eu me comporto, nas coisas que eu faço. Se guardar de fazer qualquer coisa para ser visto pelos homens. Quando a gente está fazendo alguma coisa para ser visto pelos homens, existe um problema com isso, porque toda a glória é devida somente a nosso Deus. Quando a gente quer alguma espécie mínima de glória que seja para a gente, em qualquer coisa que a gente faça, a gente está ferindo o princípio do amor
total e da glória total que a gente deve para o nosso Senhor. O segundo mandamento é ama o próximo como a ti mesmo. O primeiro grande mandamento é ama o Senhor sobre todas as coisas. Só que se a gente não ama o Senhor sobre todas as coisas e a gente não está se relacionando bem com Ele, é impossível que a gente se relacione bem com o nosso próximo. Então, de Mateus 5, 20 a 48, ele falou: vocês têm que se relacionar bem com o próximo, meus discípulos. E está aqui a minha verdade de como é o relacionamento com o próximo. Mas agora ele traz à luz o seguinte fato: ok, para se relacionar bem com o próximo, antes de tudo também, vocês têm que resolver o problema de relacionamento comigo. E tem que matar o egoísmo, e tem que matar o orgulho, e tem que matar a ideia das minhas vontades na minha vida. E deixar com que Deus realmente governe e guie o meu coração e a minha vida. Porque aí com Deus como nosso companheiro, Ele então vai nos orientar e vai nos transformar e vai nos fazer discípulos capazes de fato nos relacionar bem com o próximo. Aí então Mateus 6, 5 a 8, continuando, na aula passada ele tratou sobre as esmolas, sobre o fato de doar donativos para alguém que está passando necessidade. Hoje ele vai falar sobre a questão da oração e qual deve ser a postura do discípulo de Jesus diante das orações. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar vão ser ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. É a segunda ilustração, ou o segundo exemplo nesse contexto que Jesus dá, que mostra que tudo que nós fazemos para glorificar e amar o Senhor acima de tudo. Na questão das esmolas, nós tínhamos que tomar cuidado para não fazer as esmolas com o sentido perverso por trás de ser visto pelos homens. Aos olhos dos homens, os escribas e fariseus pareciam bem piedosos, pareciam que amavam o Senhor e amavam o próximo. Mas Jesus está revelando para os discípulos dele que existia um problema com os fariseus e com os religiosos. Eles não tinham a intenção pura nas coisas que eles faziam. Eles faziam para ser visto pelos homens. E Jesus, nesse ensino por contraste, está dizendo: não imitem eles. Vocês, como meus discípulos, Mateus capítulo 6, versículos 13 e 4, ignora a tua mão direita, o que faz a tua mão esquerda. Não conta para ti mesmo, não queira nem se autoglorificar no próprio coração, para que a nossa esmola então pudesse ficar em secreto, e o nosso Deus então é quem viesse a nos recompensar. Porque se a gente está buscando o aplauso dos homens, a única recompensa que a gente vai ganhar é isso, o aplauso dos homens, e é uma recompensa bem barata, uma recompensa bem baixa. Existe uma recompensa muito maior para quem se relaciona bem com o Senhor, a recompensa de se relacionar com Ele mesmo, que é o relacionamento mais excelente que a gente possa contrair na nossa vida. E existe também uma vida eterna que nos espera, se a gente se relacionar bem com o Senhor. E ele está dando agora então a segunda ilustração, e agora na questão da oração, o segundo exemplo de outra área religiosa, da nossa piedade religiosa, do nosso tipo de atitude que a gente deve ter, para que a gente não faça de acordo com alguma pessoa, mas a gente faça de acordo com aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nesse contexto. E de novo é um ensino por contraste. Olha o versículo 5: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então ele está trazendo o segundo exemplo, que é o exemplo da oração. E a oração é importantíssima, está no centro do relacionamento do cristão com Deus. É o canal de conversa e de diálogo que a gente tem com o nosso Criador.
através dessa conversa, desse canal de diálogo aberto que a gente tem livre com o Senhor, a gente pode expressar o nosso coração que glorifica a grandeza do nosso Deus, e pode também expor as necessidades que a gente tem, confiando que Ele é suficientemente capaz de atender às nossas necessidades de transformação e de crescimento rumo à imagem e semelhança que Ele nos chama. É um desafio grande. Mateus 5,48, Ele deseja que nós sejamos como Ele é, e o que a gente precisa é através da oração, a confiança plena de que Ele é capaz de fazer as transformações que Ele próprio está pedindo. Mas existe um problema com os religiosos da época, e Ele está mostrando como faziam os religiosos, para que, olhando como os religiosos faziam, a gente tem um padrão, um exemplo de como não fazer então. Um padrão, um exemplo a não ser imitado. E Ele evidencia aqui qual era a atitude dos religiosos, dos fariseus hipócritas. E a palavra hipócrita a gente sabe que é uma palavra que no grego fala muito sobre teatro. Alguém que está representando alguma coisa que realmente não é real. As pessoas fazem isso nas novelas, tem a profissão de ator. E as pessoas nos filmes e nas novelas, elas não estão de fato ali evidenciando e mostrando aquilo que elas são na realidade, mas elas estão representando um papel, e é isso no grego. E Jesus está falando que existem muitas pessoas que vêm a Ele, mas que na realidade não são reais no relacionamento com Ele, que elas colocam uma espécie de máscara para se relacionar com Ele. E Ele está dizendo que esse tipo de postura não é o tipo de postura de um discípulo verdadeiro. Um discípulo que quer se relacionar com Ele com máscara. Já é bastante negativo a gente representar diante dos homens, porque foi o problema passado. Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4, Ele está dizendo: quando for fazer alguma coisa para o teu próximo, não fica representando diante dele. E já é bastante ruim usar os outros para representar que tu é bom. Agora, muito mais negativo é representar diante de Deus que tu está tendo um relacionamento com Ele. É uma afronta direta na face dele. Imagina que tu está usando Deus, usando uma conversa com Ele, para representar diante dos outros que tu é alguma coisa que tu não é. Piedoso, temente a Deus, que confia em Deus, etc. Esses homens aqui que Jesus está falando no versículo 5, eles oravam de uma maneira hipócrita. Eles até gostavam de orar, e é bom gostar de orar. Agora, o problema não é o gostar de orar aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5. O problema está com uma intenção por trás de gostar no versículo 5. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Imagina que coisa corrupta. E quem está fazendo isso, se alguém por um acaso faz isso, o que acaba acontecendo é que a pessoa está dando passos firmes na direção da corrupção moral. Jamais vai conseguir luz de Deus, uma pessoa que representa relacionamento com Ele, luz de Deus para a transformação na sua própria vida e no relacionamento com as outras pessoas, porque Deus nunca jamais vai escutar um tipo de oração hipócrita. Os fariseus e os escribas, eles gostavam de orar, mas a intenção por trás desse gostar de orar é porque dava a oportunidade para eles serem vistos pelos homens, e sendo visto pelos homens então, ganharem aquilo que eles tanto almejavam, o aplauso dos homens. E de novo Jesus está trabalhando, não na área das esmolas, mas o princípio é o mesmo, trabalhando agora na área da oração. O problema nosso de orgulho. Não dá para rivalizar com Deus na nossa vida. A gente tem que entender como discípulo do Senhor, que Ele está num alto e sublime trono, e que Ele merece toda a glória e toda a honra, não só porque Ele é santo e poderoso, mas Ele merece toda a glória e toda a honra porque Ele também nos ama. E quando a gente está fazendo nossas práticas religiosas, piedosas, com esse intuito, com essa intenção por trás de fazer uma oração, com um desejo que uma outra pessoa me veja, e vendo as orações que eu faço, aplauda a minha piedade,